Maria Clara sempre acreditou que havia nascido para viver no topo. Desde pequena, cresceu em uma mansão cercada por jardins enormes, obras de arte caras e funcionários que atendiam a tudo o que ela pedia. Entre eles, estava Ana, a doméstica que nunca chamava atenção, sempre silenciosa, sempre no canto, sempre cumprindo suas tarefas sem reclamar. Para Maria Clara, Ana era apenas mais uma empregada. Mas para Ana, aquela casa guardava memórias que ela jamais conseguiu esquecer. A história começa em uma manhã ensolarada, quando Maria Clara acorda irritada porque o café não estava exatamente como ela queria. Ela desce as escadas e encontra Ana servindo a mesa. Com arrogância, reclama do sabor, da temperatura e até do cheiro, enquanto Ana apenas baixa a cabeça, como sempre. Mas naquela manhã, a expressão da doméstica é diferente. Há um olhar firme, quase decidido, como se ela finalmente tivesse tomado uma grande resolução. O pai de Maria Clara, um empresário admirado na cidade, vinha enfrentando problemas de saúde havia meses. O clima na mansão era de tensão, mas Maria Clara não se importava muito. Para ela, tudo se resolveria com médicos, dinheiro e ordens. Porém, quando o testamento foi finalmente aberto após a morte do empresário, a vida de Maria Clara despencou em segundos. Ela descobriu que não herdaria a fortuna sozinha. Algo que ela nunca imaginou havia acontecido. Grande parte dos bens seriam destinados a Ana. A reação foi imediata. Ela explodiu de raiva, acusou Ana de manipulação, de interesse, de aproveitar-se da fragilidade da família. Mas Ana permaneceu em silêncio por longos segundos, até finalmente respirar fundo e dizer algo que fez o chão desaparecer dos pés de Maria Clara: "Eu nunca quis sua fortuna. Mas essa casa também é parte da minha história." E então, o segredo começou a emergir. Anos atrás, muito antes de Maria Clara nascer, seu pai havia vivido uma relação proibida com uma jovem funcionária, a mãe de Ana. O romance foi abafado, escondido, apagado com dinheiro e poder. A mãe de Ana foi expulsa, humilhada e deixada à própria sorte. O pai de Maria Clara nunca assumiu a responsabilidade, mas enviava quantias discretas de dinheiro como forma de amenizar a culpa. Quando a mãe de Ana morreu, a filha ficou sozinha. Sem apoio. Sem lar. Sem família. Décadas depois, Ana entrou na mansão novamente, como doméstica. Não porque precisava do emprego, mas porque queria enxergar com os próprios olhos o homem que a abandonou antes mesmo de aprender a falar. Queria entender por que sua vida foi marcada pela ausência enquanto Maria Clara vivia cercada de luxo. Ela aceitou trabalhar ali em silêncio, observando tudo, carregando uma verdade que sempre pesou no coração. E, ao contrário do que todos supunham, o pai de Maria Clara sabia exatamente quem ela era. Ele a reconheceu no primeiro dia em que a viu adulta. A culpa o acompanhava, e por isso tratava Ana com mais atenção do que tratava outros funcionários, sempre perguntando se ela precisava de algo, sempre olhando para ela com um misto de arrependimento e afeto não declarado. O testamento foi a última tentativa dele de corrigir parte do passado. Mas Maria Clara não aceitou isso. Para ela, era uma traição imperdoável. Perder a herança para uma doméstica? Uma doméstica que ela desprezava? Impossível. Ela tentou contestar o testamento. Contratou advogados. Gritou com os funcionários. Acusou Ana de manipular seu pai, mas todos sabiam que Maria Clara estava apenas repetindo a arrogância de uma vida inteira. E foi exatamente essa arrogância que fez as pessoas se afastarem dela, inclusive o advogado da família, que confessou que o testamento estava absolutamente correto e legal. Ana, por outro lado, não queria destruir Maria Clara. Nunca quis. Ela ofereceu dividir tudo, mesmo sabendo que tinha direito à maior parte. Mas Maria Clara recusou. Orgulho ferido, ego ferido, identidade destruída. Ela não queria dividir. Queria vencer. Queria humilhar. Queria tirar tudo de Ana, assim como acreditava que Ana havia tirado tudo dela. Mas, aos poucos, a realidade começou a pesar. A mansão já não pertencia apenas a ela. Os empregados não a obedeciam mais como antes. A conta bancária diminuía. E o mundo onde sempre viveu parecia ruir a cada dia. Em meio a esse caos, Maria Clara descobriu algo que a quebrou por dentro: cartas antigas escritas pelo pai, pedindo perdão à mãe de Ana, suplicando para ver a filha, lamentando a vida que não teve coragem de assumir. A herdeira percebeu que ela mesma estava repetindo a injustiça que o pai cometeu no passado. Ela também estava tratando Ana como alguém inferior, como alguém descartável, como alguém sem valor. E naquele momento, a máscara caiu. Pela primeira vez, Maria Clara chorou não pelo dinheiro perdido, mas pela verdade que nunca imaginou enfrentar. Ana, tocada pelo sofrimento da irmã, sim, irmã, se aproximou com calma. Ela não queria vingança. Queria apenas ser reconhecida. Queria respeito. Queria o direito de existir. Queria, depois de tantos anos, finalmente pertencer a algum lugar.
E ali, naquele corredor iluminado por janelas enormes, duas mulheres que cresceram em mundos completamente diferentes se olharam nos olhos pela primeira vez como iguais. Maria Clara pediu perdão. Um perdão sincero, quebrado, vulnerável. E Ana, com a maturidade que o sofrimento havia moldado, ofereceu não apenas o perdão, mas também uma nova chance. As duas decidiram reconstruir o que o passado destruiu. Juntas. Sem rancor. Sem rivalidade. Sem o peso das mentiras que dominaram suas vidas. A herdeira não recuperou toda a fortuna, mas recuperou algo que nunca teve: humanidade. E Ana finalmente encontrou o que buscava desde a infância: família.